Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Conta Comigo. Agora na edição 10, é a 17ª, hein? E nada mais nada menos do que dar uma justificativa para vocês. Muitos acharam que tinha acabado, mas não. Apenas uma pausa, ficamos 3 semanas sem gravar, 3 semanas sem ir ao ar, eu tive um problema de saúde. E aí a gente aproveitou esse momento de descanso para melhorar a nossa estrutura de tecnologia, para melhorar nossas câmeras de captação. Então você está me vendo agora em alta resolução, 4K, câmera top, equipamento top, tudo preparado com muito carinho para você que está nos assistindo aí, ver, observar, escutar, tudo de alta resolução, de alta qualidade. E não acabou, tá? A gente continua investindo muito em tecnologia, investindo toda a nossa estrutura no estúdio e para você, sempre pensando em você, o conteúdo que a gente traz aqui. E vamos começar como sempre. Podcast Conta Comigo, que tem 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar da contabilidade. Então, o podcast foi criado pensando, entendendo que a contabilidade é um instrumento de mudança para o teu negócio, valorizando a gestão financeira e a capacidade de inteligência tributária, a gente consegue fazer a diferença no teu negócio. O segundo pilar é o pilar de contar histórias. Aqui nesse lugar, sentando comigo, batendo papo, tomando aquele café, a gente vai sim contar muita história. E o terceiro pilar, gente, é conta comigo. Não tem coisa melhor do que olhar do lado e saber que você pode contar com alguém e aqui você vai contar comigo. E hoje, dia especial nesse retorno de nova estrutura, a gente está aqui recebendo no nosso estúdio, você não tem noção. Vai ser uma terça-feira abençoada, uma terça-feira de muito papo bom. E a gente está recebendo ele aqui, que é graduado em odontologia pelo Centro Universitário de João Pessoa, que foi por onde eu também me formei. Pós-graduado em cirurgia oral menor. Pós-graduado em dentística. Pós-graduando em prótese dentária. O cara é professor de especialização, coordenador e professor de imersão em dentística, criador do método Start Scoop, e também o cara é palestrante, congresso, e tem um monte de coisa aqui, porque se eu fosse falar até o final, a gente ia passar a noite toda, a terça-feira toda. Mas eu estou recebendo nada mais, nada menos esse cara que eu tenho um carinho enorme, não só por ele, mas por toda a família dele, é ele. Meu xará, doutor Vinícius Tagino, seja bem-vindo, irmão. Fala, meu irmão. Prazer é todo meu. Coisa poder boa. Compartilhar um pouco dessa nossa história, essa trajetória, né? Com um cara realmente fantástico, não tenho o que falar. E, sem dúvidas alguma, vai ser incrível esse podcast. Primeiro podcast, tá? Então, tudo novo, mas com muita coisa boa também pra gente compartilhar. Coisa boa. Primeiro, de dizer que você está em casa. Fique à vontade, meu irmão. Aqui quem manda é você. Tem um cafezinho, tem uma água aqui. Você precisa dizer que você está em casa. E o nosso podcast, cara, foi criado para motivar. Foi criado para que quem está nos assistindo possa entender o poder da comunicação, do network e aprender, né? Não só com os acertos, mas também os erros do próximo. Então, o nosso podcast quer te conhecer e a gente começa do zero. Quem é Dr. Vinícius Tagino? Fala um pouquinho sobre a sua história, meu irmão. Rapaz, quem é Dr. Vinícius Tagino? É uma longa história. Então, até chegar na odontologia, a gente trilhou vários caminhos, mas acabou cair de paraquedas aqui nessa odontologia, que é realmente a minha realização. Então, comecei pensando todos os cursos, menos a odontologia, mas foi a escolha certa que eu fiz e não me arrependo. E digo para sempre, para todo mundo, tá? A odontologia é a melhor profissão do mundo. Não existe profissão melhor que a odontologia. Coisa boa. E a gente entende que hoje você está realizado, você foca assim nessa sua profissão, se entrega. Onde eu chego, eu falo sobre você, digo, cara, tudo que ele faz, ele se entrega, ele dá o melhor. Mas nem sempre você começou na odontologia. Então você fala um pouquinho como foi, você é natural de João Pessoa, você já começou na odontologia ou você teve outras profissões? Sou de João Pessoa. Desde meus 17 comecei a empreender, então meu pai chegou junto, gostava muito de eventos, de fazer festa, e aí foi onde eu comecei a dar o primeiro pontapé. Comprei alguns equipamentos simples de Mercado Livre e aí fui criando uma linha de contatos, né, e fazendo um aniversário, 15 anos, coisa pequena, e aí foi até que chegou meu terceiro ano, me encerrei e qual curso eu vou fazer? Já fazia eventos, mas não era a profissão que realmente eu queria seguir. Era um hobby que eu gostava e gosto até hoje, por mais que eu saia assim 90% dela, mas chegou, né, a gente se forma, escola,
qual curso seguir. E aí pensei em educação física, pensei em fisioterapia, engenharia civil, mecânica, engenharia elétrica, todos os cursos possíveis eu pensei. Até que eu disse, que tal tentar odontologia? Foi aí que eu comecei a pesquisar, bem amador, né, na internet, como é o curso de odontologia. Nada a ver com o meu odontologia de hoje, mas eu gostei. E aí fui adiante. Matriculei em 2018, entrei em odontologia. E de lá pra cá, foi assim realmente uma paixão que foi aprofundando a cada período que foi passando. Eu realmente fui mergulhando nesse mar e vi que estava realmente no curso certo, na direção certa. E hoje, como eu disse, né, sou bastante realizado nesse curso. Mas para chegar até aqui, foram vários caminhos realmente. E as pessoas tendem muito a, desde criança, ter o sonho, né? E é engraçado porque sempre que as pessoas perguntam, sempre foi seu sonho? Não, como eu disse. Pensei em vários cursos, não tinha um curso que eu queria seguir. Nunca pensei em medicina, nunca pensei em odontologia. Mas, graças a Deus, estamos aqui e super realizado. Vinícius, é um curso caro, né? Há de a gente Sim. falar que é um curso caro. E essa sua veia empreendedora, né? Para quem não entendeu, o Vinícius ele investiu em som, em iluminação, né? Em todos aqueles equipamentos de festas e eventos. E sim, gerou rentabilidade, até uma grana boa, né, Vinícius? Você tinha uma rentabilidade e era com isso que você foi pagando seu curso, foi se mantendo? Houve uma transição? Houve também uma ajuda? Como é que foi isso, essa transição? Porque mudar de profissão é sempre muito difícil, a gente sabe disso, não é isso? Então, eu comecei bem pequeno empreendendo, com equipamentos pequenos. E aí, como trabalhar, fui arrecadando fundos, fui aumentando minha estrutura e aí, consequentemente, eu conseguia arrecadar mais verba para investir já na odontologia. Então, desde a graduação, eu comecei a investir com o auxílio do meu pai, sempre apoiando, né, meus pais, meu pai e minha mãe. E aí, esse evento, eu fiz até eu me formar, um ano pós-formado, eu ia fazer eventos. Então, passava a noite, me prejudicava às vezes na faculdade, né? Isso. Então, passava o final de semana, a madrugada virada, mas com um propósito. Então, desde a faculdade, eu comecei a investir em materiais justamente com esse dinheiro que eu arrecadava. Não tinha como trabalhar na odontologia, era estudante, mas foi conseguindo, aos poucos, fui juntando, pegando meu pai me ajudando, e aí consegui investir nos materiais que são minhas ferramentas, né, que desde a faculdade foi que começaram a me auxiliar. E hoje a gente tem realmente todos os tipos de materiais, todos os melhores, e com essa ajuda, claro, que veio dos eventos. Então, essas noites perdidas, né, realmente tiveram um propósito, que foi para hoje a gente investir na odontologia de excelência. Coisa boa. E fala um pouquinho, quem está nos assistindo, quer te conhecer mais, fala um pouquinho do seu Instagram, fala um pouquinho os canais de comunicações para quem pode te conhecer melhor. Fica à vontade. Então, no Instagram, Dr. Vinícius Tagino, tem um trabalho lindo que a gente faz. E deixar bem claro que não é apenas uma odontologia, é realmente uma experiência transformar vidas através do sorriso. Então a gente transforma vidas, devolve confiança, autoestima e nada melhor que realmente sorrir com prazer, né, com alegria. E é isso que a gente faz. Nosso trabalho hoje na odontologia é focado em transformar sorrisos. Então, se você acompanhar nosso Instagram, a gente sempre posta dicas, principalmente para vocês alunos. A gente tem um trabalho diferenciado, temos nosso curso que mais na frente a gente vai falar mais sobre ele, detalhes que é bem incrível, bem diferenciado. E eu acho que assim, essa veia empreendedora, Vinícius, que você tem, consequentemente a gente consegue levar, seja qual é o ambiente que a gente esteja, Sim. Seja qual a profissão que a gente esteja. Então, aproveitando a oportunidade aqui, eu queria saber assim, quando foi que você disse, acabou? Eu não quero mais, não tem mais como eu estar aqui empreendendo na parte de sonorização, sei lá, eu vou vender os equipamentos, eu vou doar, trocar e vou investir tudo agora de cabeça na odontologia, que é o que eu mais amo. Porque assim, quem está nos assistindo hoje pode se identificar com a tua história, né? Muita gente hoje está numa profissão que não se identifica, mas não toma decisão porque se sente inseguro, se sente que o desconhecido traz medo, e aí não, eu vou ficar por aqui, eu quero a estabilidade, eu ganho meu salário bem e tal, e não muda e não faz o que ama. Como foi aí o ponto de corte mesmo, dizer, não, agora não quero mais conversa?
Comecei a rejeitar som, festa, e agora eu vou focar na minha profissão. Então, é uma decisão difícil, até porque é uma área que eu amo, eu gosto muito. Por mais cansativo que seja, é muito gratificante. Então, a gente também, desde sempre, realizando sonhos. Então, esse era o propósito, realizar sonhos. Então, o que começou nos eventos. Mas chegou um momento que estava sendo muito cansativo. Então, passava a semana trabalhando, chegava final de semana, era virando noite, carregando equipamento pesado para a gente entregar os sonhos das pessoas. Porém, quando chegava na segunda, eu via que estava bem exausto, não conseguia entregar a excelência que eu queria entregar. Persisti ali, ainda fiquei durante um ano, até que realmente eu vi, não, agora não dá mais, eu vou mergulhar fundo na odontologia, vendi os equipamentos e comecei a investir pesado mesmo na odontologia, que é o foco, mas com o mesmo propósito, transformar vidas e sonhos, realizar sonhos. Né? Coisa boa, e eu vou contar aqui uma história. O homem é bom e o que ele faz com amor. De vez em quando, alguns finais de semana, a gente faz alguns churrascos. E aí a gente gosta de videokê, né? A gente vai bota um videokêzinho pra gente cantar. E uma coisa bem caseira. E aí, de repente, ele vai buscar som, jogo de luz, fumaça. Não, Vinão, tá bom, não. Aqui a gente vai botar tudo. Um iPad, um iPod e microfone e faz aquela festa. Então, é de fato uma paixão. Eu acho que foi um desafio virar a chave para poder investir na odontologia. E hoje, o Vinícius... terceiriza, já tem um consultório fixo, tem um local que dá plantão. Como é que está hoje o desafio de empreender na odontologia, né, e poder estar atendendo seus pacientes? Pois não é fácil. A odontologia, como toda profissão, o início não é fácil, então apenas 2 anos de formado, mas esse lado empreender desde os 17 nesse ramo de eventos me fortaleceu bastante na odontologia, porque assim, a odontologia é empreender. Então, a odontologia é um comércio também. A gente vende tratamentos, consequentemente, realiza sonhos. Então, hoje, eu ainda faço eventos, menos, claro, porém só corporativos, e hoje eu terceirizo. Então, todos os equipamentos que eu faço hoje é terceirizado. As empresas entram em contato, a gente monta um orçamento personalizado para ele e terceiriza, com a mesma excelência de sempre. E aí, quando a gente vai para a odontologia, é bem difícil, bem batalhador começar. Então, todo mundo tem um sonho de construir o seu consultório. Mas eu fiz diferente. O que é que eu preferi? Primeiro, investir nos meus materiais, porque se eu fosse atender no consultório A, B, C, eu entregaria a mesma qualidade. Então, esse foi o meu foco. E a partir de agora, a gente está implementando... construindo esse consultório, se Deus quiser, ano que vem ele já está finalizado, início do ano. Essa é a proposta para realmente entregar um ambiente bem confortável, aconchegante, que as pessoas se sintam em casa como eu me sinto aqui. Então essa é a nossa proposta sempre, tirar esse trauma de dentista, pensar, vai doer, é um tratamento chato. Não, a gente realmente entregar esse conforto de se sentir em casa e ser um tratamento bem tranquilo. E o que eu acho que a mudança do negócio hoje... Antigamente, de fato, você só poderia ser dentista se você tivesse um consultório. Hoje não, sim. Hoje é muito dinâmico, né? Hoje você atende em algumas clínicas coletivas onde tem várias estruturas, onde tem estruturas de network, de reuniões, de atendimento, consultórios, né, para paciente. Sim. Então, tem gente que terceiriza, tem gente que aluga, tem gente que subloca. Então, assim, o dinamismo foi muito grande na profissão da odontologia. E aí, sim... Tem um tema que eu acho que também é novo, mas também muito polêmico, que é a questão das facetas. E é algo que você é especialista. Como que você vê aí essa parte positiva e negativa? Tenta trazer um pouquinho para quem está nos assistindo, que não tem uma faceta que queira colocar. Isso. Tenta tirar esse medo aí para quem está nos assistindo, os cuidados que tem que ter quem já colocou, enfim. Dá essa dica para quem está nos assistindo. Então, por muito tempo, né, as pessoas criaram uma imagem... tanto positiva quanto negativa das facetas das lentes em resina. Porém, existem muitos mitos, muitas mentiras espalhadas. Lógico que algumas delas faz sentido. Por quê? Primeiro ponto, desgasta. O pessoal tem muito, vai doer. Então, resina, não necessariamente a gente precisa fazer um desgaste. Então, hoje a gente trabalha com um tratamento minimamente invasivo. Quando é que a gente vai fazer desgastes? Apenas quando a gente tem um dente ali um pouco mais... tortinho, um pouco mais para frente, é algo sutil, então a gente desgasta só nessa região, se chama de desgaste seletivo, mas não em todos os dentes. E a gente faz um tratamento bem conservador. Vinícius, faz 5 anos que eu tenho faceta e quero remover. Meus dentes vão estar realmente rígidos, vão estar inteiros como estava antes? 100%. Então a gente consegue remover, tem essa versatilidade, né, de remover esse tratamento. E aí muitas coisas...
causa mau hálito, não vai ficar legal, fica artificial. Então, tem o lado que fica, sim, isso. Não deixa de ser uma verdade, mas não deixa de ser uma mentira também. Por quê? Duas vertentes. Tem um bom profissional e o profissional que diz ser bom. Por quê? Quando a gente faz um trabalho grosseiro, realmente sem ter cuidado, um estudo, se preparar para entregar esse resultado, eles acabam entregando uma resina grosseira, com um sobrecontorno, que é um batente ali na gengiva, e isso sim vai causar mau hálito, vai pigmentar. Já a resina que a gente entrega não, a gente faz um trabalho bem natural, com cara de dente e super fino. Então a gente não deixa, evita todos esses pontos negativos, então não vai pigmentar. É uma possibilidade muito mínima. A gente realmente entrega um polimento muito bom, entrega um material muito bom e não tem essa questão do mau hálito, porque a gente não deixa esse sobrecontorno, a gente realmente faz como deve ser. E lógico que os pacientes têm que ter o seu cuidado. Fiz resina, não preciso mais escovar os dentes? Tem muita gente que pensa isso, e não é assim. Pelo contrário, permanece os mesmos cuidados de higiene e... Até mais, né? Até mais, exatamente. Então, fio dental, escovação sempre pós-alimentação, que deve ter desde sempre. E, lógico, os principais cuidados, que não é dente, é uma resina muito resistente quanto o dente, mas pode fraturar. Então, a gente vai evitar morder um osso, uma pata de caranguejo, roer unha. Isso até o dente pode fraturar, pode quebrar. Então, a resina não seria diferente. Por mais que a gente utilize uma resina realmente resistente, que mais há de moderno no mercado, mas existe essa possibilidade. Então, mais que nunca ter esses cuidados com higienização, com alimentação, realmente são fundamentais. Show. E assim, você que está nos assistindo, assim como qualquer outro produto ou serviço que você vai adquirir, cuidado, pesquise o profissional. Se você vai em um lugar, a faceta é 5 mil, você vai no outro é 1.000, tem alguma coisa errada, ou o produto que o cara vai aplicar, né, Vinícius? O método, ou a experiência, o cara não tem experiência. Procure outras pessoas, outros pacientes que esse profissional atendeu e implantou ou aplicou aquele método, aquele material. Muito cuidado, porque é a sua saúde bucal, né, cara? Exatamente. Eu acho que um produto como esse mal aplicado gera um transtorno enorme. Muito. E muitas vezes pode acabar com tua estrutura, né? Enfim, e você tem um prejuízo muito maior, né, Vinícius? E incrível que pareça, hoje 70% dos trabalhos que a gente realiza é retrabalho. Então o paciente já foi ali realizar seu sonho e acaba se frustrando. Então é muito comum. Então vale muito a pena você pesquisar. Não adianta cair nesse conto do Instagram. Imagem no Instagram é muito manipulado. Então às vezes o pessoal pega um caso lá de fora, posta, você cai nessa ilusão que ficou lindo, mas o profissional não entrega aquele resultado. Então, antes mesmo de olhar só o Instagram, procura pessoas e olha de perto, entender. E tem assim a questão do material. Da mesma forma que a gente tem resina que custa 600, 700 reais, a gente tem resina que custa 20, 30 reais. Então, tem sua qualidade. Então, às vezes o mais barato não é o melhor. Ele utiliza uma resina mais barata. Então, um exemplo, aquela luzinha azul que endurece a resina, que se chama fotopolimerizador, tem a partir de 200, 100 reais na China, até 10 mil, 12 mil reais. Então, peraí. Qual o material que esse profissional utiliza? Qual é a resina? Então, antes de olhar só o antes e depois, tem que entender realmente o passo a passo. Qual é o material? Qual é a técnica que ele utiliza? Ele realmente é preparado para não acontecer isso. Então, bem comum hoje em dia, nos dias de hoje, as pessoas chegam para mim, eu tinha um sonho de sorrir e acaba que faz anos que eu não consigo sorrir, eu não consigo abrir a boca porque eu tenho vergonha do sorriso e às vezes o barato sai caro, né? Verdade. Então não vale a pena realmente só por preço. Verdade. E assim, eu vou contar uma historinha aqui, não lembro o nome da doutora agora. Na época eu era cinegrafista da TV Correio e a gente teve um caso lá que ela foi uma entrevista e ela falou um pouquinho sobre um jovem que estava na UTI, desacreditado mesmo, assim. A família já estava consolada que ia perder aquele Sim. jovem. E ela foi chamada pelo corpo cirúrgico, pelo aquele corpo médico ali. E ele, na UTI, ela fez sim uma cirurgia, né? Ela é dentista, especialista e tal. Fez aquela cirurgia em uma semana. O garoto saiu da UTI. O garoto, agora eu não sei como é que está hoje, mas naquela época ficou bem e tal. Ou seja, pelo um simples dente, né? Assim, que muita gente não valoriza e que pode trazer um transtorno no corpo, na sua vida enorme. Então, não brinque, gente. Você que tem um sonho de botar uma faceta, ou de melhorar seu sorriso, melhorar sua autoestima. Eu tenho colegas que eu me encontro, Vinícius, contadores, que dizem, poxa, eu não gosto de gravar, eu não gosto de aparecer, porque eu não gosto da minha fisionomia, do meu sorriso, do meu queixo.
E aí a gente entende, eu já passei por isso também, hoje eu já superei, mas você que está nos assistindo, muito cuidado, tá? Vai fazer, procure um profissional de referência, assim como o Vinícius Tagini está aqui, assim como a doutora Emily, que é nossa cliente da Impact Soluções Contábeis, aproveitar e mandar um abraço para ela. E aí, cara, eu quero conversar um pouquinho sobre essa situação aqui, imersão em dentística, professor, é também algo que lhe motiva. Fala um pouquinho sobre a imersão e o que é o método Starscope, que eu tive lá, tive o prazer de estar lá, amei a estrutura, amei toda aquela preparação. Fala um pouquinho o que é essas duas situações aí. Como eu nunca sonhei na odontologia, né? Nunca tive esse sonho, da mesma forma eu nunca imaginei dando aula. Nunca foi algo que despertava esse interesse. Mas as coisas de Deus vão acontecendo e chegou um certo momento ali com quase um ano de formado, não tinha nem um ano de formado, as pessoas, Vinícius, gosto muito do seu trabalho, acompanho, eu queria aprender como é que eu faço. E aquilo foi despertando. Como é que eu vou ensinar? Mas será que eu estou preparado para ensinar realmente o que eu faço? E aí passou algum tempo e o pessoal pedindo, insistindo, até que eu disse, vou criar o curso. Então eu comecei com a imersão em maio do ano passado, em 2024, tinha apenas 10 meses de formado. E graças a Deus foi um sucesso. A gente fez uma turma bem reduzida, com 4 alunos, consegui demonstrar e realmente passar tudo que eu queria mostrar a essas pessoas hoje. Fazem um trabalho incrível e a partir daí esse curso foi crescendo, a gente foi aumentando a estrutura e hoje a gente chegou em um nível de curso totalmente diferente dos demais cursos. Então nosso curso entrega não só resina, mas como gestão. Vinícius, nosso convidado, vai sempre falar agora um pouco sobre essa parte dessa contabilidade que é muito importante para os alunos, né? Principalmente para quem já empreende. E aí, a cada dia mais vem crescendo essa vontade de ensinar o que eu faço. Então, não é algo manipulado, é realmente ensinar a minha realidade. E graças a Deus, hoje a gente já tem mais de 100 alunos espalhados por aí. A gente ministra curso em Maceió também, aqui em João Pessoa. Sou aluno também de especialização e aluno da imersão em dentística na instituição de especialização, no IOEOP. E assim, são apenas 2 anos de formado, um jovem de 25 anos, mas que já está inserido nesse mercado aos lentos passos, lógico, que a gente não adianta querer adiantar, né? Deixa realmente fluir, deixa Deus mostrar qual caminho deve seguir. E é bem engraçado essa questão da curso, porque geralmente, em todas as turmas, eu sou o aluno, a pessoa mais nova da turma. Então, já tive alunos com 30 anos de formado, 35, 40 anos de formado, então assim, é bem gratificante. É verdade. Então, ensinar o que a gente faz para as pessoas replicarem é realmente muito prazeroso. Verdade. E acaba que me perguntaram, Vinícius, qual é a sensação, né, de ensinar? É só, muitas vezes as pessoas fazem algo só pelo dinheiro. E eu acredito que antes de dinheiro, você tem que realmente ver se é o que você quer. Realmente você vai conseguir passar a mensagem que você quer passar. Que não é, o dinheiro é apenas uma consequência que a gente vai ganhar pelo trabalho, né? E aí hoje, com essas turmas de curso, realmente você vê que está no caminho certo, na direção certa. É por isso que eu sempre digo para todo mundo que a odontologia é a melhor profissão do mundo, não existe. Então, que eu venho vivenciando nesse apenas 2 anos de formado, né? Bem recente, mas são coisas que eu nunca nem imaginei. Então, está sendo assim incrível para mim, né? Realmente surreal. E assim, você que está nos assistindo, pega essa visão. Idade nunca provou nada a ninguém. O que vai fazer a diferença é o quanto você se qualifica, o quanto você busca, o quanto você se entrega, o preço que você quer pagar para aquilo. Então, se hoje o cara é referência, está ali dando aula, aplicando o método dele, é porque ele se dedica, se qualifica, treina, aplica, erra, conserta. E a idade, claro, vai ter barreiras, tá, Vinícius? Sim. Eu também sofri muito com isso, até hoje sofro, porque sempre se criou um mito que para você entregar qualidade, você tem que ter idade Sim. e experiência. A experiência ajuda muito, mas a entrega, muitas vezes você tem um cara muito mais jovem e entrega muito mais do que um cara que é muito mais experiente. Então, pega a visão, se Vinícius conseguiu, meu irmão, segue o cara lá, ele já deixou o Instagram dele. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o método e o que é feito lá no Starscope, né? Eu não sei nem falar. Starscope. Então, assim, é mais que um curso. A gente fala que é realmente uma experiência odontológica, né? Não só odontológica, mas como uma experiência de vida. Então, são 3 dias de curso que a gente aborda a resina intensa, uma prática realmente... Vinícius, eu nunca fiz resina.
O curso não é para mim, não. É para você que nunca fez resina, é para você que já faz há anos resina. É um curso bem completo. Então a gente inicia com a parte teórica, a gente fala todos os fundamentos, todas as características, propriedades, indicações, oclusão. É realmente algo assim, uma bagagem imensa reduzida nesses 3 dias. E a partir daí a gente vai para a prática, uma prática intensa em fotografia, porque assim, hoje a odontologia não é só você saber fazer. Hoje o marketing, né, que domina todas as áreas. Isso. Então, para a gente ter bons resultados, a gente conseguir vender e captar novos pacientes, a gente precisa investir em fotografia. Então, é a alma do negócio. Então, a gente ensina isso, como é que eu vou fazer, como é que vai ser os nossos primeiros investimentos e qual é o passo de fazer. Como é que faz uma foto? A gente pega na mão, desde a resina até a fotografia, mostra como é que faz numa câmera. Se não tenho câmera, como é que eu faço? A gente mostra todo o passo a passo, também no celular. E não só se resume aí. A gente tem um caso clínico que os alunos acompanham. Ao invés de fazer apenas no manequim, ele acompanha e auxilia um caso real de um paciente ao vivo. Então isso soma bastante. E como não fosse pouco isso, a gente implementou, para ser mais diferente ainda, uma aula de gestão. A gente fala sobre precificação, sobre como se posicionar no mercado, toda essa parte de contabilidade, essa parte, imposto, como é que eu faço, é melhor ser pessoa física, jurídica. Então, quais são o curso? É um curso de resina, mas será que é só resina? Não, a gente tem que realmente englobar e deixar o profissional pronto. Então, você que nunca aprendeu, nunca mexeu na resina, esse é o curso ideal. Já faço resina há 10 anos, esse é o curso ideal. Então a gente vai do básico ao avançado muito rápido. Em apenas 3 dias, realmente dá uma virada de chave. E assim, eu acho massa, eu prego muito isso porque tá cheio de profissional aí que tá nos assistindo agora e simplesmente o cara acha que ser o melhor dentista serve. Não. Você vai ter que conhecer sobre imagem, enquadramento, iluminação, sobre posicionamento, sobre marketing, sobre vendas, né? Então, assim, vai lá, segue o cara. O curso é top, meu amigo, é top. E eu queria aproveitar e falar de um cara que eu virei fã dele lá, que é o Matheus, tá aqui acompanhando a gente. Sim. O cara é fera, vamos vender o peixe do cara também. Fiquei fã do produto do cara e ele vai lá, faz toda a cobertura do seu evento. E isso é massa porque os alunos também entendem que a importância da comunicação, de investir também não só no instrumento, né? E também investir na parte da comunicação. Exato. E tem um detalhe, tá? No nosso curso ele já sai preparado para se posicionar no Instagram. Então, a gente faz todo esse material, esse marketing, e o aluno também tem esse direito. A gente faz toda uma captação do aluno, onde Matheus envia um vídeo para ele, personalizado, só com cenas dele, para ele já começar a partir da segunda mostrar uma nova geração. Tem que investir naquilo. Exatamente. Ali. Entender que aquilo é importante, né? Um novo profissional. Então ele começa a se posicionar a partir do curso ali. Verdade. Então a gente faz esse trabalho, essa parceria bem legal, que vale muito a pena. Como eu falo, né? Não é apenas um curso em resina, é realmente uma experiência incrível, surreal. Eu acho essa estratégia fantástica. Porque realmente você belisca o cara diz, poxa, olha o que eu consegui fazer. Exatamente. Através, claro, de um profissional como o Matheus, que vai lá e deixa tudo pronto. Mas ele começa a dizer, oxê, aqui eu posso fazer, eu vou começar a investir nisso aqui. Exatamente. Poxa, olha como ficou lindo, imagina isso do meu paciente. Teve até um aluno, né, que fez um antes e depois ali das imagens dele, aplicando nele, e ficou muito massa. Cara, parabéns, eu fiquei muito feliz com a estrutura que vocês montaram lá. Fala um pouquinho da próxima turma, já tem alguma próxima turma? Sim, a gente já tem a próxima turma. E assim, é um curso bem VIP, a gente não prega por quantidade, e sim por qualidade. Então é um curso com apenas 8 alunos. Então é um curso que a gente pega na mão, pega desde o início mesmo, a gente ensina do básico ao avançado. São quantos dias? São 3 dias de curso. Então agora em setembro acontecerá dia 26, 27 e 28. Sexta, sábado e domingo. Então são 3 dias realmente intensos, de 8 da manhã às 7 da noite. Para realmente deixar o profissional ele preparado para na partir da segunda ele ser um novo. Então, se você tem esse interesse em aprender, aperfeiçoar a sua técnica, esse é seu curso, tá? Então, a gente acompanha a gente sabe, sempre vai postando trechos do curso, dicas, e vale muito a pena. Boa! E aproveitar aqui, estamos na metade do nosso bate-papo, dar um abraço pro meu amigo Coxinha. Coxinha, gratidão, viu, meu irmão? Você sabe que você mora no meu coração, não paga aluguel. Coxinha que é uma referência, um cara que eu tive o prazer de conhecer, o prazer de ser amigo. Ele está hoje com a gente aqui, nos dando essa alegria de estar operando todos esses equipamentos, botando essa qualidade no ar, meu irmão. Tamo junto, viu, meu irmão? Obrigado mesmo. E a gente dá uma pausa, Vinícius. A gente dá uma pausa apenas para agradecer
aos nossos patrocinadores. Você vai acompanhar aqui comigo, tá? Que não larga a gente, a Eternize Fotográfica, é uma empresa fantástica. Lembra daquelas imagens que tu tirou lá na praia e tal? Pronto, a Eternize faz exatamente isso. Recebe os turistas aqui, tanto na cidade de João Pessoa, como lá em Porto de Galinhas. Enfim, ele recebe o turista, acompanha, faz toda a parte de fotografia e antes que você vá embora, ele te entrega um booking, entrega as imagens editadas, é fantástico. Vale a pena, vai lá, ó, @Eternize Fotográfica, a equipe vai colocar aqui embaixo, tá? Ó, vai colocar aqui embaixo. Segue eles no Instagram, vai no direct, diz que acompanhou aqui no podcast Conta Comigo, que você vai ter um desconto especial. Se liga aí, a Genô e Daisy, quem for aí, tu já sabe, né? Dá um desconto, porque senão a gente não vende o peixe mais, viu? Segue lá, fala que viu aqui no podcast Conta Comigo, mais um patrocinador especial, Impacto Soluções Contábeis, que é exatamente a galera que faz acontecer. Dá um abraço a todos os colaboradores. Hoje são mais de 18, que me deixa tudo doido essa galera. Mas eu amo de paixão. Então você precisa de uma assessoria de contabilidade, conta com a gente, tá? Manda também o direct, a galera vai deixar o Instagram aqui embaixo também, da Impacto Soluções Underline, para que você possa conhecer. E é uma empresa realmente disruptiva, onde traz muita solução. É só você marcar lá, chama no direct que a gente bate um papo com você. E também a Agência Impacto, que é esse bebê, Vinícius, que nasceu, onde a gente está investindo muito em marketing, comunicação, em audiovisual. Então você que precisa sair da caixinha, precisa dar uma mudada na disruptividade aí do teu negócio, fala com a gente também que a gente vai te ajudar, tá certo? E se você quer estar aqui com a gente, apoiando o nosso projeto, fala comigo, vai lá, @Vinícius Moraes JP, eu terei o prazer da gente bater um papo e estar com você aqui no nosso podcast, falando muito sobre negócio, beleza? E aí, cara, vê só, eu não poderia deixar aqui de trazer um pouquinho sobre quais são os sonhos de Vinícius, né? Quais são os próximos passos, o que é que ele motiva além de tudo isso que está acontecendo, essa mudança, esses turbilhões de coisas, né? Eu acho que você não esperava tudo que está acontecendo na sua jamais. vida. Muita gratidão a Deus por isso. E assim, quais são os próximos passos a partir de agora? Então, próximos passos é algo bem que a gente para e pensa, qual o próximo passo realmente que a gente vai seguir, a gente nunca sabe. A gente realmente deixa Deus mostrar o caminho, a gente tem os propósitos. Então, o próximo passo é seguir, avançar cada vez mais na odontologia, ser um dia uma referência para os nossos alunos, nossos clientes, né, nossos pacientes, e realmente entregar uma odontologia de excelência. Então, esse é o nosso foco sempre. Vinícius, o que é que você pensa para o futuro? Eu penso em entregar cada vez mais uma odontologia de excelência, um trabalho de excelência que realmente faça o paciente se sentir confiante, sorrir e não cometer os erros que as pessoas cometem. Fazer um sorriso e acabar destruindo o sonho daquela pessoa. Então, mais que sonhos, é realizar sonhos. Então, essa é realmente nossa proposta, nossa meta para o futuro, cada vez mais e além. Show. Eu estava pensando aqui, eu não queria que você saísse daqui sem dar essa dica, né? O quanto é difícil para quem inicia em qualquer profissão. Sim. Seja na comunicação e marketing, seja como contador, como advogado, seja social media, qualquer profissão que você vá fazer, no início é muito difícil, né? Muito difícil. E aí, quem está hoje, seja na faculdade, seja já formado, seja buscando estágio, qual é a dica que você dá para essa galera ser inserida no mercado? Primeira dica, que me fez somar muito, crescer muito na frente de várias pessoas. Investir desde a graduação. Então, assim, desde o primeiro dia de graduação, seu futuro profissional começa ali. As pessoas deixam para, quando se formar, a partir de agora eu vou atrás de ser um profissional. Não. Desde aquele primeiro dia você começa a plantar. Então, o que é que me fez conseguir dar um salto mais rápido? Eu costumo sempre dizer isso no nosso curso, mostrar bem detalhado, é que desde a graduação eu comecei a investir em cursos. Não esperei me formar para ir além. Porque o que é que eu pensava? A cada 6 meses... milhares de alunos se formando nesse Brasil, aqui na Paraíba mesmo, quantas faculdades já não tem de odontologia. Então, assim, todo mundo sai com apenas bacharel em odontologia. E eu não queria ser apenas mais um. Então, na graduação, já comecei a fazer aperfeiçoamento. Quando eu vi que realmente era a odontologia estética que eu queria, não cirurgia, quando a chave virou ali no 10º período, eu realmente comecei o quê? Fazer curso. Não fiz 1, fiz 2, 3 cursos, para quando eu saísse da faculdade e fosse levar meu currículo, eu realmente já tivesse um diferencial. Então, chegasse eu e meu colega, eu tivesse bacharel em odontologia, tenho um curso de resina com Pedro Neto, tenho um curso de resina com X, e o meu colega tem apenas
bacharel em odontologia. Então a chance de eu ficar nessa vaga, ocupar essa vaga de emprego, seria maior que a dele. Já saía na frente. Já saía na frente. Então, um conselho que eu dou, importantíssimo, não espere o pós-faculdade para investir no seu futuro. Não. Na faculdade é onde começa. Então, comece a investir. Eu gosto de resina, eu gosto de cirurgia, eu gosto de harmonização. Então, comece a procurar cursos desde a graduação para você ir se aperfeiçoando, para quando sair do mercado não estar zerado, já ter um diferencial na frente. E eu complemento mais, não só invista nisso, se comporte com a autoridade. Sim, exatamente. Eu vejo muita gente, eu estive no Centro Universitário de João Pessoa, Unip, no qual nós formamos, e eu estive lá palestrando, mais de 200 estudantes, e vi muito estudante vestido de todo jeito, se comportando mesmo como estagiário, enfim, não que o estagiário, a gente conhece estagiário que se comporta às vezes Sim. mais que o diretor da empresa, então Exato. assim, a tua postura, a forma de se vestir, isso pesa muito, então pega essa visão, começa a se comportar desde o início, busca não só o curso, mas também se comporta de forma diferente, né? Se posicionar no Instagram, né? O Instagram, ele começa desde a graduação. Todo mundo tem Instagram, todo mundo mexe no Instagram. E por que começar a se posicionar só depois? E por que não antes? Então, comece a se vestir melhor, entregar realmente essa aparência que passa confiança. Então, às vezes, o profissional nem é tão bom, mas ele se veste tão bem, passa uma confiança tão boa que as pessoas acabam caindo. Verdade. Então, você pode ser bom. Se você não realmente tiver uma aparência, entregar uma roupa boa, um jaleco bonito, eu sempre coloco isso no curso. Eu fui atender uma vez uma paciente de fora e eu estava com meu jaleco branco, pós-faculdade, né? E eu tinha comprado outro jaleco, da doutora Cherry, um jaleco azul, mas eu não usava, deixava guardado para um momento mais especial. E acabou que essa paciente queria tirar uma foto comigo. Eu disse, opa, peraí, vamos tirar uma foto. Tirei com o jaleco branco. E aí eu pedi para no Uber, minha mãe manda o jaleco urgente. Quando o jaleco chegou, minha imagem foi outra. Então, assim, com aquele jaleco que eu tava folgado, branco, com o símbolo exatamente, com o símbolo da faculdade, não passava autoridade nenhuma. O pessoal olhava assim, cara de recém-formado. Então, cara de estagiário que não tem experiência. Exatamente, né? Não tem experiência. Em só trocar o jaleco, uma coisa simples, muito simples, já mudou a imagem. Então, assim, passei mais confiança, passei mais autoridade. E a partir daí, foi o ponto de virada, a chave para esse ponto. Que às vezes as pessoas acham, não, hoje eu vou atender com a calça rasgada, vou atender... Não, é estilo, mas tem um local certo desse estilo. Acho que na odontologia, você atender o paciente, né? A sua primeira imagem é o que mais conta. Imagina só, você ia atender e ir para um consultório e o dentista está todo jogado. Você imagina o quê? Opa, ele não vai atender realmente, fazer um procedimento de excelência. Verdade. E você é bem recepcionado, o cara trata você bem, já entrega aquele, né? Porque assim, a consulta ela começa no WhatsApp. Então, desde o Instagram, quando até a forma do texto, exatamente, a atenção, o cuidado, quando né? o paciente fala, eu acho que isso pesa muito. Vê seu perfil todo organizado, opa, esse cara é bom. Vê todo aleatório, foto na praia, de biquíni, de sunga, não sei o quê. Isso acaba, não falando que não deve postar, mas acaba atrapalhando um pouco essa imagem, né? Exato. Então, assim, esse primeiro contato, que é o Instagram, que ele vai lhe conhecer, é muito importante. Se você passa uma autoridade desde ali, quando ele chegar no seu consultório, ele já chega certo. Ele vai só para você avaliar, mas ele já vai escolher você. Então é muito importante, invista desde a graduação na forma como se comportar, como se posicionar, né? É muito importante. E aí, Vinícius, você falou um pouquinho aqui sobre uma pessoa, né? Que eu entendo que dentro de uma família, cada um tem uma função, né? Assim como empresa, como... E falando um pouquinho sobre Fran e Rogério. Rogério é um pai mais força, vamos dizer assim, estrutural, e Fran um pouco mais de cuidado, né? Acho que é mais ou menos isso. E aí eu queria trazer essa foto aqui para falar o que é que isso aqui representa para você. Rapaz, é assim, é a base, né? Quem são eles? Quem são? Meu pai, minha mãe, minha irmã e meu irmão. São pessoas que sempre estiveram comigo. Alguém. E a Mel, né? Mel Duda Linda, o nome dela. Que a mãe é Duda. Vacile, não que Raiola rouba ela. Pois é, ixi, é doidinha, né? Pra levar. Então colocou Mel, o nome da mãe é Duda, então colocou Mel Duda. E a mãe achou ela muito linda, então chamou Mel Duda Linda. E aí é uma família que é só gratidão a cada um. Chego mesmo a falar deles que palavras são insuficientes realmente. E sempre acreditaram. E mais que importante, né? Ter esse apoio familiar. Então,
a gente não pode apenas confiar nas pessoas. Ninguém quer ver você melhor que ela. E a família é a única base que realmente quer apoiar você, que realmente vai acreditar nos seus sonhos. Então, apenas gratidão por essa família incrível que sempre me fez realizar os sonhos. Meu pai muitas vezes chegou e disse: Vinícius, não vai fazer esse evento, não vá, fica aqui, mas sempre com aquela vontade de ir atrás, e ele sempre preocupado, mas sempre deu certo. Com minha mãe, às vezes eu chego tarde em casa: cadê você, não sei o que, tá tarde, cuidar, ligue pro vigia. Então tem toda sempre essa preocupação, né? Então, gratidão eterna a cada um, e é eles que fazem, né, a gente crescer, né, cada vez mais. Realmente é incrível. E aí eu gosto de dizer que a fábrica aí é boa, porque Rogério e França só saiu um menino bonito aí, viu? Né? Pensa numa família bonita aí. Mas é isso, cara. Eu acho que seu pai tem muito orgulho de você, né? Realmente dói quando a gente tava ali em alguns momentos, você teria que sair para um evento. Ele sempre comentou isso. Sempre buscou lhe dar todo o suporte para que você pudesse continuar crescendo. É uma família linda, que a gente tem um coração, um amor enorme por vocês, não só eu, minha esposa, meu filho. A gente mesmo. A gente construiu um laço de parceria, de amizade, isso, né? Apesar de não estar junto todo dia, mas assim, a gente constrói esse carinho e esse amor. Manda uma mensagem para eles aqui agora, estão te assistindo aí. Eu acredito que sempre todas as pessoas deveriam falar, né? Acho que a gente deveria falar mais para a nossa família, as pessoas que realmente a gente ama, que a gente ama ela, a gente ama eles. Então, deixar aqui um recado bem breve, né? Que realmente eu amo cada um, faz parte dessa minha família. E deixar minha mensagem de gratidão, que sem eles eu realmente não seria quem eu sou hoje, que realmente acreditaram, que fizeram acontecer. Então, foi meu pai que deu a sugestão de eu fazer odontologia. Então, eu nunca tinha pensado, era a minha última opção, nunca odontologia, nunca passou. Ele disse: Vinícius, por que você não faz odontologia? E foi aí que eu comecei a pesquisar, gostei um pouco, e aí fui. Então, assim, foi graças a ele que hoje eu estou aqui, que deu esse despertar e entrar na odontologia. Então, pai, mãe, meu irmão, minha irmã, queria realmente deixar aqui essa mensagem de gratidão a cada um de vocês e dizer que eu amo muito vocês, e o que eu puder, né, ir além, eu vou além por essa família linda. Coisa boa. Falar em linda, esse lindo tem dono, né? Tem dono aí nesse coraçãozinho? Com certeza, né? Quem é essa? Essa pessoa, minha noiva, eu não sei nem o que falar dela, né? Porque é bem incrível que quando a gente começou, eu não fazia ideia. Então, eu estava no ensino médio ainda, não sabia qual era o curso que eu queria. E ela foi pessoa fundamental também, muito importante, que segurou na minha mão e está até hoje. Então, vamos completar 9 anos. Amor à primeira vista? Primeira vista. Então, minha primeira namorada, o primeiro namorado dela tinha 16 anos, ela 15. Um namoro ali que inicialmente era um namoro de criança, né? Então, nos conhecemos de um crisma e que estamos até hoje. E que, se Deus quiser, vamos viver muitos sonhos juntos, realizar muitos sonhos juntos, construir nossa família e realmente realizar nossos sonhos. Então, quando bati o desespero, ela sempre esteve ali comigo. Então, todos os momentos difíceis que eu não tinha ninguém, porque assim, as pessoas só estão próximas de você, tirando sua família, quem realmente está ali próximo, só está com você na hora do bom. Então, quando você está vivendo melhores momentos, todo mundo está junto. No momento que aperta, não tem ninguém. Então, essa é uma pessoa que eu amo muito. Então, meu amor, eu amo muito ela. E que sempre esteve comigo. E se Deus quiser, vai sempre estar. O que eu puder fazer para sempre estarmos juntos, a gente vai muito longe ainda. Coisa boa. E eu fui no curso, tinha um coffee break lindo. Eu digo, foi ela que preparou. Eu disse, não, foi manhinha. Eu digo, rapaz, aí é o cuidado das duas, pois né? Das duas. Então, parabéns. Então, o curso não foi só o Vinícius que iniciou. Isso. Mesmo que seja uma área totalmente da dela, ela faz a medicina dela, que eu não troco pela minha odontologia, ela sabe disso. Então, assim, engraçado falar que eu nunca parei para ensinar ela odontologia, fazer resina. E ela, em acompanhar os cursos, sempre aprendeu. Então, incrível que pareça, às vezes saiu melhor do que alguns alunos. Então, quando o aluno chega, após a gente ensinar, ele pega o macete e ele sai assim, voando. E ela, para você ver como é uma metodologia muito fácil replicável, com uma pessoa que nunca parou, eu nunca peguei na mão, consegue replicar. Então, realmente, desde o início, em todos os sonhos, todas as realizações, ela
estar junto, né? E essa história aqui, né, do curso, um pouco das imagens aí, mostrando a prática mesmo lá, você pegando no braço. A gente pega junto, na mão, né? mesmo. Quando a gente fala pegar na mão, não é estar próximo, é pegar na mão do aluno Isso, mesmo, guiar isso. todos os passos. Corrigir ali onde Corrigir errou. isso, ó, melhora aqui, faz isso. E outro ponto, a gente não enrola o aluno. O que eu achei massa, cara, o cuidado, as garrafas personalizadas, com o nome, eu achei fantástico. É um curso realmente uma experiência Massa. bem aconchegante. Também. Então o aluno tá fazendo, tá ficando mais ou menos, a gente não deixa tolerar, a gente não tolera, não deixa passar, a gente Massa. remove, refaz. Que é pra ele aprender mesmo. A hora de de verdade. errar é ali, né? Exatamente. Massa, show de bola. Então a gente pega na mão mesmo, em todo mundo. Isso aqui. Pois é, isso é um sonho realizado, né? Meu amigo, agora tu recentemente... pegou pesado, viu, bicho? Eu tava dizendo que era pra tu me levar pelo menos pra eu carregar as malas, As acompanhar malas, lá né? vocês. Pois é, Que foi surpresa, viagem linda, né? foi surpresa, não foi? Foi linda, Ela emocionante. desconfiava, mas consegui enganar, acredito ela que um pouco. Então, depois de quase 9 anos a gente noivou, né? Demos mais esse passo e que em breve nosso casamento. Então, nesse cenário lindo, né? A gente conseguiu Show de bola. isso. Detalhe, através da odontologia, né, o que a gente vem vivenciando. Então, só é possível realizar um sonho desse por causa da odontologia também. Então, mais uma vez, a odontologia é a melhor profissão do mundo. Não existe profissão melhor, é a odontologia. Coisa boa. Parabéns, casal lindo. Vocês ainda vão construir uma história linda junto. Amém. Cara, parabéns. Eu sempre costumo dizer que é isso, né? A gente precisa estar junto, acompanhar a família da gente. E eu tive um prazer trazer essas fotos aqui para poder mexer nesse coraçãozinho aí. Dizer que eu estou muito feliz, né? Trazer um pouquinho aqui a sua história. Espero que você tenha gostado, né? Da nossa estrutura, da nossa recepção. Você viu que dá muito trabalho para fazer, Muito. né? Quem sabe é um projeto futuro lá do seu projeto dos cursos e tal. Saiba que possa contar com a gente, tá? Toda a nossa estrutura, o nosso time está à disposição para auxiliar. Também ficamos muito felizes de contar um pouquinho sua história. E aí tem uma parte do nosso podcast que é exatamente o Conta Comigo, que é quando você vai trazer algumas sugestões de pessoas que possam estar aqui comigo, tomando café, contando história. E aí, já pensou em alguém que pode trazer para cá para a gente convidar e participar do Conta Comigo? Rapaz, tem uma lista grande. A gente vai sentar, vou passar ali bem detalhado para você. Essa lista são pessoas que realmente vão somar. E queria desde já parabenizar realmente essa estrutura. E você se sente realmente em casa, não é porque a gente tem essa amizade que não. Qualquer pessoa que chegar aqui vai muito além. Não conheci hoje a primeira vez. Só pelo Instagram já vi que era algo grandioso. E chegando aqui a gente vê que é assim, estrutura de outro nível, tá? Então, toda essa questão do podcast, toda a parte da equipe em si, uma equipe grande. Então, realmente, de parabéns. Só sucesso. Desejar realmente que cresça ainda mais. Esse podcast que acredito já está no 17º episódio, né? Então, tem muita coisa para... Tem muita história para contar ainda. A fila é grande, a galera, poxa, e aí, como é que tá? É porque realmente tem uma logística grande de equipe, de espaço, de disponibilidade do estúdio, enfim, dá trabalho. Às vezes a galera acha que é só colocar e gravar. Aqui não é nada caseiro, tá? É algo profissional. Então, o profissional não é nada fácil. É trabalhoso para você entregar uma qualidade, uma imagem boa, vai além de apenas estar uma câmera, um celular. Então, as pessoas às vezes não entendem, né? Acham que é simples. Mas não é trabalhoso e tá de parabéns mesmo, estrutura sensacional. E aí, quem é que você vai indicar no Conta Comigo para estar aqui comigo tomando café? Rapaz, vamos ver. Responsabilidade, viu? Vamos ver. Tem que ter responsabilidade. Então, eu vou lhe passar, Ele tá me pressionando aqui para eu falar agora, mas eu vou passar com calma. Vai que eu fale e ele não gosta da pessoa, então eu vou passar. Mas aqui não tem isso não, aqui é você que manda. Pode ser quem for, se você disser, eu queria... Fulano, Cicrano vai estar aqui com a gente. Eu vou trazer Matheus, viu? Eu gostei do trabalho de Matheus. Traga ele, que ele vai... Mas só pra uma contar muita história dele, assim, do método que ele usa nas edições. Eu acho que eu sou fãzasto. O cara é bom, de verdade. Mas sabe uma pessoa que eu acho incrível, que eu tenho uma admiração muito grande. E assim, é uma história linda desde o início, que me inspira muito, que é meu pai. Você conhece muito bem. Verdade. E uma história de inspiração, e de superação. De superação. Então, assim, ele começou Será saindo... Será? A gente pode tentar trazer ele. Então, a história dele saiu do interior, de Solânia, né? Buscando indo atrás desde cedo.
E é um cara que realmente eu tenho uma admiração muito grande, assim, ele me inspira muito e almejo muito um dia chegar, Verdade. ser essa pessoa igual a ele. Tento cada dia mais ser parecida com ele. Rogerinho, meu amigo, terei o prazer de receber você aqui. Você, além de qualquer coisa, meu amigo. Realmente a história do seu pai é fantástica, de onde ele saiu, né? Para quem está nos assistindo aí, eu vivenciei um pouco dela, né? Porque a minha história bate um pouquinho com a dele, porque meu pai tinha um bar na Lagoa, então eu com 14 anos já comecei a trabalhar. E ele trabalhava também na loja, na Tel Passo, não na Tiago, né? Calçados. Na Tiago Calçados. Então, assim, as histórias meio que se batem. É uma história de superação, Sim. uma história de garra, de determinação. Até hoje, né? Até hoje, o Rogério trabalha muito, viaja, enfim, vive viajando. E como ninguém pode se acomodar, eu digo isso muito aos alunos. A gente não pode se acomodar, ele não se acomodou. A cada passo, a cada desafio, ele teve que tomar uma decisão e ir além, sem saber se iria dar certo ou não. Verdade. Mesma coisa na odontologia. A gente tem que dar aquele passo, será que vai dar certo ou não? A gente tem que dar. Deu errado, a gente tem que ser humilde e reconhecer, desce um passo e tenta novamente, né? Então, realmente é uma história que vale super a pena trazer aqui, mas vamos tentar, né? Vou aperrear ele. Hoje mesmo que chegar, diga, ei, Vini, tá precisando de você ir lá, não conta comigo. Mas, meu irmão, obrigado, minha gratidão, meu irmão. Demais. Eu agradeço. Por ter aceitado o convite. A gente sabe que as agendas são muito corridas. Obrigado a toda a galera que veio lhe acompanhando. Saiba que a casa é sua, a hora que você precisar do nosso time, a gente está à disposição. Manda um abraço para sua família, nosso carinho, leva nosso abraço, nosso carinho para todo mundo lá. E aí, queria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo, aquela galera que assistiu tua história. Deixa tuas redes sociais aí para quem ainda não está seguindo, te seguir e acompanhar o nosso podcast. Tem muita história boa. Pois é, uma mensagem que eu deixo, que falo para todos os meus alunos por onde eu passo, é que você não tem a hora certa de dar o pontapé inicial. Nunca é tarde demais. Então, Vinícius, já tenho 2 anos, 3 anos, 10 anos de formado, já é tarde. Não. Então, dá esse pontapé inicial. O quanto antes você iniciar, ir além, buscar, você vai se destacar. Então, não é fácil a odontologia, não é fácil nenhuma profissão. A não ser, às vezes, as pessoas pensam, Vinícius, você conseguiu ir muito além, graças a Deus, rápido, sou muito grato. Mas não foi simples. Eu busquei. Então, assim, da mesma forma que eu busquei, eu treinei muito, treino até hoje, as pessoas também vão conseguir. Então, você que está iniciando, você que já está ali há anos, não se acomode. Sempre queira mais, ir além, se aperfeiçoe. Faça curso com A, B, C, vá além, que você realmente vai conseguir ir além. É apenas questão de tempo, acredite em Deus, que é a chave para tudo, né? Às vezes as pessoas querem pedir só e não querem agradecer. Eu acho que antes mesmo de você conquistar, você tem que agradecer o seu dia, como é que foi, as conquistas que você tem. Então, as pessoas têm muito eu quero, não consegui, é porque não quer me ajudar. Não, tem gratidão a Deus que coloca ele na frente, que realmente tudo vai dar certo. Então, eu queria deixar desde já aqui minha eterna gratidão por esse convite. Muito novo isso tudo aqui, é nervoso, né? Coisa boa. Então, primeiro podcast, se Deus quiser, é o primeiro de muitos que virão por aí. E, meu amigo, que você precisar, conta comigo. Você que está em casa, se quer que você esteja, está nos acompanhando, acompanha nosso Instagram, nosso trabalho, Dr. Vinícius Tagino, Dr. Vinícius Tagino. A gente faz um trabalho realmente bem diferenciado, que, sem dúvidas alguma, vale a pena você conferir. Seja profissional, seja aluno, seja paciente, acompanha, marca uma consulta com a gente vai bater um papo, vai tomar um café, vai realizar um protocolo fotográfico. Você vai sair realmente encantado da nossa consulta. Então, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Que Deus lhe abençoe imensamente esse projeto lindo que está apenas iniciando, né? Que vai muito além ainda. Top. E deixa eu te dar uma dica, tá? A gente tem um ranking de competitividade. Então, eu espero que o seu esteja no topo, tá? Então, compartilha para geral aí esse episódio. Você que segue o Vinícius, toda a galera aí da odontologia, sai compartilhando. Se inscreve no nosso canal, compartilha, ativa o sininho. E aí, quanto mais gente curtir e acompanhar o teu episódio, tu vai pro topo. E a gente vai ter uma mega premiação no final do ano, um evento de entrega dessa premiação. Espero que você esteja lá para ganhar em primeiro lugar. Então, compartilha para geral, porque é top. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar aqui nesse podcast fantástico. Você também
um agente impulsionador disso aqui, então fala comigo no privado, indica, muita gente falando comigo, muita gente indicando. Então assim, eu espero o seu contato, porque aqui é um ambiente de negócio, um ambiente de compartilhamento de ideias, beleza? Então Vinícius, mais uma vez, obrigado. Gente, Deus abençoe vocês. Vai descansar uma terça-feira abençoada, que também tem uma semana aí pra gente continuar produzindo. Um abraço e obrigado pela audiência, tá? Tamo junto. Bora.